capítulo 23 do Evangelho segundo o relato de Lucas, e vamos iniciar a leitura a partir do verso 26. Então, capítulo 23 de Lucas, verso 26. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, palavra conhecida que o Senhor tem nos despertado neste culto. Uma passagem que fala da Via Crucis, do caminho que Cristo fez até o momento em que ele foi crucificado. E lemos aqui, irmãos, que ainda debaixo de dor humana, debaixo de açoites, debaixo de privações, Cristo, que ali estava já encarcerado há um tempo, encarcerado debaixo de muito machucado, ele foi severamente machucado. Então ele estava sem forças, com muitas dores, e por certo ele também não havia recebido uma alimentação para estar fortificado. Ele estava machucado, dolorido, faminto, com a opressão da morte sobre ele, que aqui estava o Cristo homem, mas debaixo de tanta prova, debaixo de tanta limitação, que ele o fez para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Ainda debaixo de tanta provação, ainda houve tempo de ele parar, se voltar para as mulheres que choravam e ainda exortar a respeito da vida delas. Veja, irmãos, que não tem prova, não tem privação que possa nos afastar da comunhão com Jesus, nosso Senhor, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão para com Deus. Onde você está, dentro da tua limitação, o Senhor te fala: ainda assim me usarei de você. Queridos irmãos, esse momento que nós lemos, às vezes nós não temos a real compreensão dos fatos, mas crucificação era uma maldição, era a pior maneira de você punir uma pessoa. Dentre as punições de morte, de sentenças de morte, essa era a pior que o Império Romano detinha, porque a crucificação era feita de maneira tal que a pessoa era alçada na cruz, só que eles faziam de uma maneira que quando a pessoa ficava com os braços abertos,
e ela ia desfalecendo, ia faltando ar nos pulmões, naquela falta de ar que a pessoa tinha, ela se levantava. Ele tinha um banquinho na cruz, segundo os especialistas, e ali, quando ele estava sentado, ele conseguia levantar, ele recuperava o ar e se renovava o martírio daquela pessoa. Então era uma morte lenta, onde as pessoas ficavam dias expostas ao sol, e elas morriam por irradiação do sol, elas morriam de fatores muito diversos, porque elas ficavam sem comida, sem bebida e duravam o quanto elas tivessem forças. Então, durante dias, aquele martírio ia se deteriorando a saúde da pessoa até que ela morria. E esse tipo de morte, ele era tão difícil, era uma sentença tão doída, que ele se transformava num xingamento. Quando a pessoa queria ofender outra, a maior ofensa que ela poderia falar era chamar a pessoa com algum subjetivo a respeito da crucificação. Então nós estamos falando da punição mais severa que tinha para uma pessoa daquela época. E se valeram deste tipo de punição para sacrificar o nosso Cristo. E ele, sendo Deus, ele aceitou passar por isso. Ele carregou a própria cruz. Ele foi suportado no momento em que ele não alcançava, não tinha força por outra pessoa, mas ele teve que fazer o trajeto dele. Ele teve que carregar a cruz dele. E ele teve que passar pela morte. Irmãos, mas passando pela morte, passando pela crucificação, o Senhor ressuscitou para que nós tivéssemos direito à vida eterna, para que nós tivéssemos a confirmação de que Ele esteve entre nós e Ele venceu a morte. Ele tendo vencido a morte, não há espírito, não há doença, não há enfermidades alguma que possa se sobrepor à força de Jesus. Ele tendo ido ao céu, ele derramou sobre nós o Espírito Santo, a qual dentro de você, a qual dentro de mim, dentro dos nossos corações, ele habita. E a qual nós devemos, por exercício, buscar comunhão permanente através do nosso afastamento das coisas que são desagradáveis a Deus, da nossa frequência a um culto, da nossa leitura bíblica, das nossas orações, dos nossos cânticos. Nós temos que ter o exercício de buscar sermos agradáveis ao Espírito Santo para que Ele permaneça fazendo morada nos nossos corações. E o Espírito Santo estando entre nós, irmãos, você tem poder, você tem virtude, você tem alegria e você tem luz, mesmo que você esteja no meio das trevas. E hoje a palavra nos lembra uma parte da crucificação do Senhor, essa parte tão terrível, para que você, assim como o Senhor carregou a cruz, assim como o Senhor, no momento em que ele não tinha forças, outra pessoa veio e carregou a cruz por ele, mas o caminho foi feito, que você não desista da tua jornada, mas que você, com dores, com prantos, mas que você continue a tua missão, porque o Senhor se fará conhecido na tua prova. E que você tenha certeza que não importa o tamanho da prova que você esteja, o Espírito Santo do Senhor está dentro do teu coração.
Então, que não importa a prova que você esteja, que você não coloque a tua fé, o poder do Espírito Santo menor do que ele tem que estar na tua vida. Que você pode estar com a despensa vazia, mas que você tenha força para profetizar de que haverá alimento na tua casa. Mesmo que você esteja passando por enfermidade, que você possa profetizar que haverá saúde nos teus termos. Mesmo que você veja que a tua família está em descaminho, que você possa profetizar que todos haverão de herdar a coroa da vida eterna. Que você possa profetizar que a tua casa será casa de bênção, que a tua casa será casa de paz, que haverá união, haverá alegria nos teus termos, porque quando você assim o fizer, invocando o Espírito Santo na tua vida, o Senhor aparecerá na sua vida. O Senhor aparecerá no meio da tua família, o Senhor aparecerá no meio da tua prova. Irmãos, isso é uma palavra de fé. Isso é uma palavra de confiança. O Senhor não vai fazer obra na tua vida depois que te dá o carro novo. O Senhor não vai fazer obra na tua vida depois que você estiver morando numa casa nova. Não. Você vai morar no céu com aqueles que estão dentro da tua casa. Você vai morar no céu com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Então busque a paz, mesmo que esteja em guerra, porque é nesse seu exercício que o Senhor se manifestará no meio dos teus. É muito fácil no julgamento da minha justiça, do meu senso de justiça, eu acusar o irmão Bruno, falar que ele está errado, falar que do meu jeito é o certo, falar que a casa dele está em desordem e a minha está em ordem. É fácil arrumar uma confusão com o meu irmão da minha igreja, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. É fácil eu invocar um senso de justiça e falar que todos estão errados e eu estou certo. Só que o mesmo céu que eu busco para eu morar eternamente é o céu que o irmão Bruno está lutando para morar também. É o céu que a família dele está lutando para morar também. É o céu que os meus irmãos da minha igreja, que a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos também estão lutando. Então que não seja na minha prova o meu senso de justiça que ele esteja diferente dos demais. Na condição de servo, na condição daquele que está lutando pela própria salvação, que você possa respeitar o teu irmão, que você possa buscar a comunhão com o teu irmão, que dentro da tua prova em que você está, você possa invocar o Senhor para que o Senhor possa se apresentar com misericórdia dentre os seus. Que possa se apresentar o Senhor com misericórdia entre os seus irmãos. E assim, suportando a tua cruz, suportando a tua prova e profetizando a misericórdia, profetizando as bonanças, as benignidades do Senhor, as misericórdias do Senhor te visitarão. Cristo, sendo Deus, não se poupou. Cristo, sendo Deus, doou a própria vida para que você tivesse direito à salvação. Esse exemplo de abnegação para o bem maior é o que o Senhor hoje invoca para que todos nós que recebemos essa palavra tenhamos como um compromisso. Deus nunca te desamparou. O Senhor não irá te desamparar, mas Ele quer esse nosso exercício de subjugarmos a nós mesmos, aos nossos interesses, colocando Cristo, colocando Deus, colocando o Espírito Santo maior do que as nossas necessidades, e o Senhor se lembrará de nós e das nossas aflições. Muitas vezes nós temos uma diferença com alguém, nós temos uma necessidade financeira, nós não estamos aqui para adivinhar a tua prova,
Nós estamos aqui para anunciar a palavra. Mas muitas das vezes nós estamos com algum problema, seja saúde, dinheiro, seja o que for. E nós, irmãos, achamos uma diferença com alguém e nós achamos que para que aquele assunto se resolva, Deus tem que parar os céus e vir e tomar uma decisão que seja exatamente aquilo que eu quero que seja. Tá certo isso, irmão Bruno? E nós nos colocamos na posição de sermos Senhor do Senhor. E nas nossas orações nós falamos: Senhor, faça assim, faça justiça, destrua aquele meu inimigo, faça de tal maneira. Mas o Senhor fala assim: quem sabe o melhor para a tua vida é o Senhor. Quem sabe o melhor para a minha vida é o Senhor. Então que tiremos o nosso senso de justiça, que nós possamos olhar até para quem nos fez mal e que possamos abençoar aquela vida, que possamos orar por aquela vida, que possamos profetizar para aquelas pessoas que nós temos diferença, que nós iremos morar no mesmo céu, e nós nos colocando como servos, nós nos colocando como cidadãos dependentes da misericórdia de Deus, o Senhor criará caminhos novos para que o nome dele possa ser justificado através de nós. O Senhor não está se ocultando de te livrar e de te abençoar, mas o Senhor quer que tenhamos consciência de que nas nossas vidas o melhor é o que o Senhor tem para nos oferecer. E que nós não tenhamos senso de justiça de condenar um ou outro por um motivo ou por outro, mas que possamos buscar que todos e orar para que todos possam alcançar o direito da salvação. Uma palavra diferente, uma palavra não convencional, porque na tua vida as coisas realmente não são convencionais. Você não é igual às pessoas com quem você convive. Com você o Senhor tem um plano diferente. Com você o Senhor tem um plano especial. Para pessoas especiais, parece que até a maneira de lidar com a prova é especial. Mas quem nasceu para ser soldado raso, ele come comida igual a todos os outros soldados. Mas para quem nasceu, irmãos, para ter divisa especial no uniforme, a comida é diferente. E você é diferente, porque o Senhor tem coisas diferentes para fazer na tua vida também. Receba essa palavra como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.